Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está vivendo um momento assim, eu diria que um momento ímpar, né? Onde temos nos colocado diante da presença do Senhor. Tem havido, irmãos, um rebuliço da parte de Deus. Eu creio, já há algum tempo, quando eu estou assim, buscando de Deus algo, geralmente eu ligo as antenas, eu ligo as antenas, os radares, e fico conectado no que está acontecendo. Porque às vezes Deus fala nas entrelinhas, Deus fala nos detalhes, Deus fala nos mínimos detalhes. Então, geralmente eu fico mais, não é que eu fico mais aguçado, mas eu fico mais atento aos detalhes. E fato é, irmãos, que Deus está fazendo algo na igreja, né? Muitas vezes, por conta do ativismo do dia a dia, da nossa correria, muitas vezes da nossa vida, às vezes a gente não percebe isso, às vezes a gente não se atenta a isso, a gente acha que está tudo normal, está tudo como sempre, como no dia a dia, e às vezes a gente não percebe, a gente não atenta para o que está acontecendo, mas Deus ele está movendo no meio da igreja. Eu não sei se vocês perceberam, mas do início do ano para cá, coisas têm acontecido aqui na igreja. Amém? A igreja tem movido em uma determinada direção. E eu digo para vocês que eu estava até conversando com Sara hoje, né, em casa. A igreja, ela tem se despertado para algo que é alavanca. Algo que vem a alavancar. Um elemento que vem a alavancar. E esse elemento mais importante é a intercessão e a oração. Nada no mundo espiritual tem tamanho poder, tem tamanha capacidade de mover os elementos, de mover as coisas no reino espiritual, tal qual a oração. E a igreja está aí orando. Eu digo para vocês que ainda é pouco, mas eu nunca orei tanto. Eu nunca orei tanto como eu tenho orado agora, graças a Deus pela misericórdia de Deus. Tem dia que a gente ora 2h30, né? E eu nunca orei com essa intensidade, eu sei que ainda é pouco. Então a gente está aí buscando a presença do Senhor, clamando a presença do nosso Deus, amém? Eu queria convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Aleluia. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Eu queria pedir aos irmãos, vamos fazer algo? Vamos lá? Vamos vir lá mais do fundo para cá? Vamos preencher mais esse espaço aqui? Vamos lá, irmãos? Vamos ficar mais aqui, mais pertinho? Igual. E olha que não é coisa só de nós aqui da igreja, não. Vocês viram o dia que o pessoal do Romanos 8 teve aqui? E pediu para a gente ficar mais pertinho, porque para quem está ministrando é tão gostoso a gente estar assim pertinho dos irmãos, sentindo esse calor humano, sentindo, né, essa comunhão, sentindo essa ligação com os irmãos. É tão maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte. 22, versículo 30. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Vamos orar? Curva sua cabeça mais uma vez. Pedir Lória para soltar aquele fundinho aí. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. Meu Deus, nesse instante quero mais uma vez, humildemente, me colocar, Senhor Deus, debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Humildemente, Senhor, colocar sob a direção do Espírito Santo, sob a tua condução. Meu Deus, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha guiar os nossos passos, que o Senhor venha guiar, meu Deus, aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Que não seja, Deus, algo proveniente do meu coração, mas que venha algo do teu trono para a tua igreja. Meu Deus, que essa mensagem seja uma mensagem, meu Deus, que venha nos impulsionar. Uma mensagem, Deus, que venha nos, Pai amado, nos direcionar. Pai amado, rumo àquilo que o Senhor tem conduzido a igreja. Que esse tempo de alinhamento, meu Deus, alinhamento com a tua vontade. Alinhamento, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Amém.
Fala para quem está do seu lado, fala assim para o seu irmão o seguinte: olha, você precisa de um intercessor que persevere ao seu lado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Graças a Deus que Deus está resgatando essa ideia. Deus está resgatando esse entendimento de buscarmos intercessores. A gente aqui, nosso estilo mais assim batista e tal, a gente não tem muito assim, mas eu sempre fui de igreja batista, nunca fui de outra denominação. Mas especialmente em cidade pequena, as igrejas batistas, elas têm assim mais parecido com as igrejas pentecostais do que num centro maior, né? Tem essa característica, por causa da predominância da Assembleia de Deus e tal. As igrejas têm essa característica. E eu me lembro que eu tinha as irmãs, né? Eu tinha algumas irmãs como referência, eu tinha algumas irmãs como modelo, né? E essas irmãs eram irmãs de oração. E eu chegava para essas irmãs e sempre eu falava assim: ó, interceda por mim. Sempre eu chegava para essas irmãs e falava assim: me cubra de oração. Eu chegava para essas irmãs e falava assim: me adote em oração, né? Irmãos, e nesses dias que nós estamos vivendo, dias muitas vezes de tanto individualismo, nós somos muito individualistas. Muitas vezes nós tendemos a levar as nossas cargas sozinhos, e muitas vezes nós não compartilhamos com pessoas e buscamos pessoas de oração, pessoas que se coloquem diante de Deus em oração por nós. Voltando aqui para esse texto, se você for ler o capítulo 22 todo e mais especialmente os capítulos anteriores, nós vamos entender aqui dentro desse contexto de que Deus estava profundamente chateado com esse povo. Deus estava muito chateado. Esse era um período que o povo estava vivendo de profunda degradação espiritual, de profunda degradação moral, de profunda degradação em todos os sentidos falando. Os profetas estavam, os sacerdotes estavam se corrompendo, o povo estava corrompendo, o povo estava perdendo a sua direção. Ou seja, esse era um período de profundo descontentamento da parte de Deus em relação ao povo. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo final, no versículo 30, final do versículo 30, que Deus falou o seguinte: olha, para que eu não destruísse. Entenda, Deus sentiu o desejo de destruir aquele povo. Mas eu fiquei perguntando: mas Deus, mas se o Senhor estava querendo destruir o povo, se o povo tinha te zangado de tal forma, o povo tinha te chateado de tal forma, por que o Senhor procurou alguém que intercedesse pelo povo para que o Senhor não destruísse, se esse povo estava te chateando tanto? Já viu aquela brincadeira de alguém que quer bater no outro e fala: me segura senão eu bato em fulano? Na verdade ele não está querendo bater no fulano. Então, sabe, eu fiquei perguntando para Deus: mas por que isso? Por que isso? Por que isso estava acontecendo? Né? Apesar do profundo desapontamento de Deus com o povo, ele buscou alguém que se colocasse em intercessão perante ele e o povo. Inevitável nos é a pergunta: por que será que Deus fez isso? Por que será que diante de uma situação como essa, por que será que diante de uma situação de afronta como aquela que o povo estava perante Deus, uma situação que o povo estava afrontando a Deus, estava chateando a Deus, Deus então procura alguém que se coloque entre ele e o povo como intermediador, como intercessor diante daquela situação? E aí o Espírito Santo traz algo para a gente nessa noite. O contexto deixa claro, presta atenção nisso, o contexto aqui, o texto que a gente acabou de ler, deixa-nos claro que Deus não age na terra, na vida dos homens, a não ser como resultado da intercessão. Entende? Deus não age na terra, na vida dos homens, a não ser como resultado da intercessão. A Bíblia fala que Deus, ele queria agir e ele procurou alguém que intercedesse. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: mas qual é a razão disso? Por que isso? Por que será que Deus ele não age na vida dos homens a não ser como resultado da intercessão? E tem algo muito interessante aqui, né? De repente, talvez você faça a seguinte pergunta: será que o problema está na soberania de Deus?
Será que a soberania de Deus é limitada? A primeira pergunta que se faz é essa: será que a soberania de Deus é limitada? Claro que não. Outra pergunta: Deus depende da aprovação do homem para agir? Também não. Então por que será que, afinal de contas, Deus não age na vida dos seres humanos, a não ser por resultado da intercessão? Quando eu falo agir, irmãos, eu estou falando em situações extraordinárias, em situações grandiosas. Claro que tudo está no controle e domínio de Deus, mas quando Deus quer agir de uma forma extraordinária, nós estamos vivendo o ano do extraordinário. Quando Deus quer operar na vida de alguém, quando Deus quer agir na vida de alguém de uma forma extraordinária, aquilo que foge o que é ordinário, aquilo que foge o que é natural, aquilo que foge o que é normal, aquilo que foge o que é cotidiano, Deus não opera senão pela ação da intercessão. E aí talvez você faz a seguinte pergunta: então qual é a razão real disso tudo? Por que Deus não age? Qual é a razão real pela qual Deus não age na vida dos homens, a não ser por conta da intercessão? Deus, entenda isso, eu gosto muito disso, sabe? Eu achei alguém que pensa assim nessa área exatamente igual a mim. Eu gosto, por isso que essa área eu gosto muito, igual de Jean, sabe? Pastor Jean, né? Eu sou, cada dia que passa, eu sou mais convicto da minha soteriologia arminiana. Eu gosto muito dessa ideia do livre-arbítrio. Deus, em sua soberana vontade, fala assim, soberana vontade de Deus, amém? Deus, em sua soberana vontade, Ele estabeleceu princípios, entenda, Deus estabeleceu princípios aos quais Ele, Deus, fundamentado em sua soberana justiça, se submete a eles. Entende? Deus, em sua soberana vontade, Ele é soberano, Ele estabeleceu princípios aos quais, na sua soberana justiça, pelo fato de Ele ser soberano em justiça, Ele se submete aos princípios que Ele mesmo estabeleceu. E o que é que nós vamos entender com isso? Eu queria que você abrisse agora a Bíblia, fundamental o que eu estou dizendo. Abra a sua Bíblia agora, então, Lore, aí, Salmo 115, 16. Salmo 115, versículo 16. Vamos lá, Lore. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Vamos repetir? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. O que está aqui na terra depende, no mundo espiritual, dos homens. O que existe aqui na terra, as ações aqui na terra, depende dos filhos dos homens. Então o que é que nós vamos entender disso? Qual princípio nós vamos entender? Para a gente entender a intercessão, para a gente compreender a necessidade. Porque a gente fala assim, puxa, mas por que entender? Deus não sabe de tudo. Deus não sabe de tudo que a gente precisa. Deus não sabe o que fulano lá não sei aonde necessita. Então por que eu tenho que intervir? Nós não temos livre acesso. O véu não foi rasgado. O véu não foi rasgado. Então por que eu preciso de um intercessor? Por que eu preciso de um intermediário? Por que eu preciso de alguém que venha interagir entre eu e Deus? Entenda, Deus respeita a criatura que Ele fez e as escolhas que o homem faz. Amém? Você entende isso? Deus respeita a criatura que Ele fez e as escolhas que o homem faz. Deus respeita as suas escolhas. Deus respeita as escolhas que você faz, aquilo que você decide. Deus fez o homem semelhante a Ele, com capacidade de escolha, e o respeita como tal.
Quando a Bíblia fala que Deus nos fez, um dos atributos que nós podemos nos comparar, os atributos comunicáveis de Deus, porque existem os atributos incomunicáveis de Deus, que tem a ver com a sua soberania, mas os comunicáveis de Deus, que tem a ver com aquilo que Ele compartilhou conosco, um deles é o livre-arbítrio. E Deus respeita o meu livre-arbítrio. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus respeita as minhas escolhas. Deus respeita as suas escolhas. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala, alguém perguntou para Jesus qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas todos serão salvos? Não. Porque isso passa pela vontade do ser humano. Isso passa pela vontade do homem. Isso passa pela vontade da pessoa. Então, Deus respeita a vontade do homem. Fala para quem? Pro seu irmão. Deus respeita a vontade do homem. Amém? Então o que nós podemos entender? Fala assim, Deus me criou. Deus me deu um livre-arbítrio. E outra coisa, mesmo não concordando, quem não concordando? Deus. Mesmo Deus não concordando, Ele respeita as suas escolhas. Isso é sério. Mesmo Deus não concordando com aquilo que eu decido, mesmo Deus não concordando com as escolhas que eu faço, Ele as respeita. Amém? Isso aqui tem a ver com a sua justiça. Deus respeita as escolhas que eu faço. E aí, existe algo muito sério aqui. Olha isso aqui, agora preste muita atenção. Você não sair daqui pensando em heresia. Deus limitou, preste atenção. Deus limitou a sua ação na vida dos homens. Deus limitou a sua própria ação na vida dos homens quando lhe deu o livre-arbítrio. E lhe entregou a terra para que tivesse domínio sobre ela. Entende? Deus limitou a sua ação na vida dos homens quando entregou a terra aos homens e deu a terra para que os homens governassem. E aí você faz a pergunta, então qual é o limite da ação de Deus na vida dos homens? Que limite é esse? O limite da vontade do homem. Aquilo que Deus quer operar na terra, na vida das pessoas, na vida dos seres humanos, no indivíduo, isso passa pela nossa vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ela cabe na minha vida. Nem sempre eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Nem sempre eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Nem sempre eu vou viver os planos e os projetos que Deus tem para a minha vida. Porque os planos e os projetos de Deus para a minha vida, eles passam pela minha vontade. Eles passam pela minha decisão de permitir ou não permitir Deus agir na minha vida. Você entende isso? Deus, Ele é eterno. Deus, uma coisa que a gente precisa entender dentro dessa ideia: os planos e propósitos de Deus não podem ser frustrados. Não se frustram. Os planos e propósitos de Deus não se frustram. Amém? Se eu não permitir que Deus haja em mim e através de mim, não tem problema. Eu sou eterno. Eu tenho todo o tempo. Deixa eu faço com você. Eu faço com outro. Eu tiro você e ponho outro. Você entende isso? Você entende esse princípio? Os planos e propósitos de Deus não podem ser frustrados. Mas eu posso frustrar os planos dele na minha vida. Deus tem um plano lindo e maravilhoso na vida de cada um de vocês. Sim ou não? Mas isso vai depender da sua escolha. Isso vai depender de você permitir ou não Deus agir na sua vida. Isso vai depender da sua escolha de permissão de Deus agir na sua vida. Ah, então vai frustrar? Não vai frustrar. Aquilo que Deus tem para operar na sua vida, se você não permitir, o problema é seu. Ele vai fazer na vida de outro. Ele vai levantar outro. Ele vai levantar outro povo. Ele vai levantar outra pessoa. O plano de Deus era que Israel fosse. O plano de Deus é que Israel fosse, através de Israel, fosse bendita todas as nações da terra. O plano de Israel de Deus foi que Israel proclamasse a glória de Deus em todas as nações. Mas Israel, o que Israel fez? Israel não aceitou. Israel voltou atrás. Israel fez, a gente conhece a história. O que Deus faz? Não tem problema. Eu levanto os gentios e faço a nação dos gentios. E aí nasceu a igreja. E através da igreja, hoje o Israel de Deus está sendo bendita as nações da terra. A igreja está proclamando a glória de Deus em toda a terra. E você entende isso? Eu posso limitar o plano de Deus na minha vida. Fala para quem está do seu lado. Eu posso limitar o plano de Deus na minha vida. Então, o limite da vontade de Deus, né?
está na vontade do homem. A ação de Deus em sua vida está condicionada à sua vontade e interesse. Vou repetir. A ação de Deus em sua vida está condicionada à sua vontade e interesse. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Aquele texto lá. Abre aí, Loren. Quando Deus ele chega ali para o povo e faz, né, aquele concerto com o povo. O que Deus fala? Os céus e a terra. Olha que Deus está fazendo um juramento aqui. Ó. Deus está fazendo ali. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Deus está falando. Eu tomo hoje os céus e a terra como testemunha contra vocês, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus vai falar: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O plano de Deus era que todo aquele povo fosse abençoado. Amém? Todo aquele povo fosse abençoado. Mas eles experimentaram a bênção de Deus na vida deles? Nem todo mundo experimentou. O plano de Deus foi abençoar aquele povo, aquela geração, de fazê-los todos entrar na terra prometida. Mas Deus estava colocando nas mãos de cada um deles o viver o plano dele ou perecer no deserto. Irmão, você acha mesmo que Deus tinha plano de tirar 4 milhões de pessoas do Egito? E apenas daqueles que eram maduros, daqueles que eram homens prontos para a guerra, apenas Josué e Caleb e os mais novos entrarem? Vocês acham mesmo que Deus queria isso? Claro que não. Claro que eu fico imaginando Deus. Eu creio que o grande plano do coração de Deus, a grande vontade do coração de Deus, é que todo aquele povo que saiu do Egito entrasse na terra prometida. Porque afinal de contas Deus estava fazendo por aquele povo. Deus ele tinha um plano maravilhoso na vida daquele povo. Mas o que acontece? Eles se rebelam contra Deus. Eles se levantam contra a vontade de Deus. Eles se rebelam contra o plano de Deus na vida deles. E o que a gente conhece da história? Aquela geração todinha, exceto Josué e Caleb, morreu no deserto. Deus falou: não tem problema, eu levanto uma outra geração que vai herdar a terra prometida. Olha o estalo agora, ó. Presta atenção. Não deixe passar a oportunidade de Deus. Deus está dando-nos uma janela de oportunidade. Eu falo isso sempre para os jovens, eu tenho falado isso para eles. Deus está nos dando uma janela de oportunidade. E essa janela, ela é limitada. Eu gosto muito daqueles filmes de asteroide que vai invadir o planeta, essas coisas, eu acho legal isso. E tem um filme que eu gosto muito, é o Armagedon, né? Que quando o asteroide vem para invadir a Terra, e ali eles têm um tempo ali, não sei quantos 1000 quilômetros que o asteroide ele tem para poder atingir a Terra. Se eles conseguirem destruir o asteroide até aquele limite máximo, o asteroide passa em 2 bandas e não acerta a Terra. Se passar daquele limite, não há mais nada que seja feito, a Terra será destruída. Deus tem uma janela de oportunidade para nós, mas a gente só tem essa janela de oportunidade. Eu vejo uma graça de Deus sobre a igreja. Eu vejo Deus dando uma grande oportunidade para a Igreja Batista da Paz. Eu vejo Deus criando uma janela de oportunidades no mundo espiritual. Eu vejo Deus criando uma janela de oportunidades, sabe, de conquistas no mundo espiritual. Eu vejo Deus trazendo para a igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A galera que anda comigo aí sabe que eu sou um cara simples. Eu sou um cara simples. Eu não sou muito assim, eu não sou ambicioso não. Mas eu tenho uma ambição. Eu tenho uma ambição. Sabe qual é a ambição? No tocante às coisas espirituais, eu quero o melhor. No tocante às coisas espirituais, eu falo uma coisa para você. Eu digo direto para os meninos lá embaixo. Eu falo direto lá no Lidério. Gente, eu não tenho nada para oferecer para vocês. E é verdade. Não tenho não. Não tenho nada a oferecer para essa turma. Mas eu tenho clamado a Deus, como nunca eu tenho clamado a Deus. Deus, me enche da tua glória. Me enche da tua graça. Aquilo que eu não posso oferecer, que venha de ti. Irmãos, eu oro a Deus. Eu me baseio no Salmo 2, que diz: pede-me, eu vos darei as nações por herança.
sabe? Eu sei de todas as nossas limitações. Eu sei de todas as nossas dificuldades. Eu sei de toda a limitação que a gente tem como ministério. Mas uma coisa eu tenho pedido para Deus. Não para gloriar ninguém, não para glória de homem, não para nada. Mas eu tenho dito para Deus, Deus, se estou aqui, eu quero te pedir uma coisa. Nos dê condições de ter uma juventude que seja referência na cidade. Não para ninguém olhar assim, uau, a juventude da paz é legal. Não, é porque há necessidade de alguém que seja referência. Então se há necessidade de alguém que seja referência, então que sejamos nós. Que sejamos nós essa referência. Que sejamos nós. Sabe o que eu sonho aqui? Eu sonho, em nome de Jesus, de congressos, de líderes de jovens. Para que Deus mande líderes de jovens de outros lugares para aprender conosco o que Deus tem dado e voltar e abençoar suas igrejas. Claro que precisamos andar muito para isso, mas eu peço isso para Deus. Estamos tendo uma janela de oportunidade, mas essa janela vai se fechar. Toda janela se fecha quando passa a oportunidade. Aquele povo no deserto, eles tiveram uma janela de oportunidade. Deus fez coisas extraordinárias. Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou cordonizes. Deus fez sair água da rocha. Deus mandou tanta coisa que aconteceu ali. Deus mandou a coluna de nuvem para proteger durante o dia, a coluna de fogo para proteger durante a noite. Coisas extraordinárias aconteceram. Deus moveu o mundo físico. O povo, nunca na história, o povo teve tantas operações de milagres, de maravilhas, de prodígios, de coisas extraordinárias. Queridos, a terra, ela gira no espaço a 300, a terra gira no espaço a 32 mil quilômetros por hora, no seu movimento de rotação. 32 mil quilômetros por hora. Sabe o que eu vou dizer para você? Se você estiver num carro a 80 km por hora e você der uma freada brusca, tudo que está no interior do carro é arremessado para frente. Tudo que está ali é arremessado. Agora, como é que Deus consegue, no momento que Josué estava pelejando, Deus consegue parar a terra parou de girar, porque o sol parou. Um corpo a 32 mil quilômetros por hora, ele é parado. Queridos, era para sabe o quê? Para tudo que está na face do planeta ser arremessado no espaço a essa velocidade. E Deus parou a terra para que o povo vencesse. Deus, sabe, Deus fez algo ali extraordinário, coisas extraordinárias. Aquele povo teve a janela de oportunidade. Fala para você, irmão, eles tiveram a janela de oportunidades. E nós também estamos tendo. Deus está movendo nessa igreja. Deus está agindo nessa igreja. Deus está operando nessa igreja. Deus está operando. Irmão, não fique parado. Eu falava para os meninos, eu dizia isso para eles. Falei assim, ó, você que está aqui na igreja, você que já tem vovô na fé, você que está aqui, que não sai do seu lugar, que não faz nada, que não ajuda, que não faz nada no ministério, sabe o que vai acontecer? Continue onde é que você está, porque Deus vai levantar pessoas novas, Deus vai trazer novos convertidos e vai tomar o seu lugar, e vai fazer o que você deveria fazer. E quando você acordar, tem pessoas fazendo aquilo que você gostaria de fazer, e você vai correr atrás do prejuízo depois. Perdeu a janela da oportunidade. Precisamos acordar, igreja. Acorde, acorde. É tempo de Deus. É tempo de Deus, é tempo de Deus, é tempo de Deus, é tempo de Deus. Fala assim, pastor, chega o pastor e fala, pastor, o que eu posso fazer? Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, onde é que eu posso fazer? Pastor, o que eu posso fazer no ministério? Eu sei cozinhar. Como é que eu poderia ser útil cozinhando? Pastor, eu sei. Queridos, se apresente, se aliste. Coloque-se à disposição para o que Deus quer operar neste lugar. Eu creio, irmãos, eu creio num tempo de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, só que aí acontece o seguinte, pegando apenas aqui um texto referência, um texto auxiliar, Romanos 12, 2 vai nos dizer o quê? Paulo ali fazendo aquela explanação, falando para o povo não se conformar com o mundo e tal, e aí ele vai dizer, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa. Sabe por que ela é boa? Porque ela é baseada na bondade. Ela está fundamentada na bondade de Deus.
A vontade de Deus está fundamentada na bondade do Senhor. Ela é perfeita, porque todos os planos que Deus faz são perfeitos. Deus não erra. Deus não varia, não há variação para com Deus. Deus não erra. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele jamais errou e jamais vai errar. E ela é boa, ela é perfeita. Mas a segunda parte não depende dele, depende de mim e você. Ela só vai ser agradável na minha vida se eu der lugar. A vontade de Deus só vai ser agradável na minha vida se eu permitir. A vontade de Deus só vai ser agradável na minha vida se eu der lugar para Deus agir na minha vida. Senão, eu vou ver a agradável vontade de Deus na vida do irmão e vai passar por mim. E eu vou simplesmente assistir de camarote o que Deus fez na vida do irmão e não fez na minha. Tem muitas pessoas que se perguntam, mas por que será? Porque na vida eu sempre fui coadjuvante. Porque na vida será que eu nunca protagonizei? Sabe por quê? Porque aqueles que protagonizam, muitas vezes são proativos. Aqueles que protagonizam são proativos, dizem, Deus, eu estou aqui. Deus, pode me usar. Eu sou limitado, Deus, eu tenho todas as minhas limitações. Eu vou falar para você, se há alguém aqui que pode falar de limitação, esse alguém sou eu. Se há alguém aqui que pode falar de limitações, de todas as áreas falando, esse alguém sou eu. Mas uma coisa eu digo para vocês, independente das minhas limitações, eu creio no meu Deus. O meu Deus que pode todas as coisas, que ele pode usar uma jumenta como usou a de Balaão. E não pode usar uma jumenta como Nival? Pode. Todo empreendedor vai querer abrir uma conta. Pode. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está condicionado à escolha de não tomar o mundo como padrão. O nosso padrão não é o mundo, irmão. O nosso padrão é a palavra de Deus. O nosso padrão é a palavra de Deus. Por que eu estou dando todo esse negócio? Para entrar agora no intercessor. Porque não é só orar, irmão. Para você ser um intercessor, você tem que ser alguém que Deus acata. Alguém que fale e Deus acate. E para Deus acatar alguém, tem que ser alguém que tenha moral com Ele. E alguém que tenha moral com Deus é alguém que entenda esses princípios, entenda essa realidade do mundo espiritual. Amém? Deus confere àqueles que se aproximam dele manifestar a sua vontade em relação a si mesmos. Deus confere àqueles que se aproximam dele manifestar a sua vontade em relação a si mesmos e também em relação a outras pessoas. Você entende isso? Deus confere àqueles que se aproximam dele manifestar a sua vontade em relação a si mesmo e também em relação a outras pessoas. Amém? Isso por identificação. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu achei muito legal. Por identificação, eu lembrei da aula que eu dei lá de hamartiologia, essa questão da identificação e tal, do pecado e tal. E como ser humano, eu como ser humano, me identifico com outros seres humanos. Fala assim, eu como ser humano, me identifico com outros seres humanos. Amém? Tanto na miserabilidade do pecado, eu me identifico com outros seres humanos, tanto na miserabilidade do pecado, nós nos identificamos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos pecaram. Nós nos identificamos. Então quando eu compareço diante de Deus, eu compareço como miserável diante do Senhor, como qualquer um outro, porque Deus não faz acepção de pessoas, como qualquer um outro. Mas também me identifico na graça e misericórdia de Deus. Então quando eu me coloco diante de Deus a interceder por alguém, eu estou ali representando a mim mesmo, a minha família, e posso até representar toda a raça humana diante de Deus. Amém? Em intercessão. Foi isso que Deus procurou no texto que a gente viu de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Deus procurou alguém que se colocasse diante dele por aquele povo. Ele procurou alguém que se colocasse diante dele pela miséria, o estado de miserabilidade, o estado de carência, o estado de degradação que aquele povo estava. E eu fico pensando que Deus não achou ninguém. Deus não encontrou ninguém. A gente fala muito do mundo, irmãos.
O mundo está degradado, o mundo está destruído, o mundo está... Mas será que nós temos nos colocado diante de Deus em intercessão, em clamor pelo mundo? Será que nós temos nos apresentado, identificado? Deus, eu estou aqui como representante dos miseráveis dessa nação e clamo a tua graça e misericórdia por esse povo. Deus está procurando pessoas que façam isso. Deus está procurando pessoas que se coloquem diante dele em clamor e intercessão pelo povo. Por quê, irmão? Porque Deus já deu a terra para o homem. Deus não vai agir se nós não agirmos. Lembra do texto lá que a gente leu de Isaías? Que a Bíblia fala que Deus deu a terra ao homem. Então, se a terra é responsabilidade do homem, é responsabilidade do homem comparecer-se diante de Deus e clamar pela terra. Amém? E a igreja tem essa autoridade. A Bíblia fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos esse ministério de comparecermos diante do Senhor, levando diante de Deus as queixas do povo. A Bíblia fala que nós somos nação eleita, povo adquirido por Deus. Nós somos reis e sacerdotes diante do Senhor. Então nós temos autoridade e poder como igreja de comparecer diante de Deus e apresentar as misérias, as moléstias, os problemas do povo. Amém? Você entende isso? Louvado seja o nome do Senhor. Deus procurou alguém que se colocasse como presta atenção nessa palavra. Deus procurou alguém que se colocasse como um litigante. O que é litigante? Alguém que intermedia duas partes em um litígio. Amém? Alguém que intermedia duas partes em um litígio. É aquele agente de reconciliação. Aquele agente que está ali, sabe? É um conciliador. Alguém que chega assim, não, calma, vamos resolver isso aqui. Vamos tentar resolver esse problema sem nenhum problema mais. A Bíblia fala, irmãos, que o mundo está em litígio contra Deus. Como? Romanos 3:23. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. O mundo encontra-se em litígio. A Bíblia fala que o mundo tornou-se inimigo de Deus por causa do pecado. Mas aqueles que foram salvos, Deus lhes deu o ministério da reconciliação. A igreja tem condição de comparecer-se diante de Deus como intercessor ou um litigante diante de Deus, intervir diante de Deus pela causa do povo. A história está cheia de momentos assim. A Bíblia fala de um determinado momento em que Deus se chateou com o povo lá no deserto, e Deus queria acabar com todo aquele povo lá no meio do deserto. E aí Moisés, como litigante, apresenta-se diante de Deus e diz: Senhor, não faz isso não. O que as nações vão dizer, Senhor? O que os outros povos vão dizer? Tem misericórdia desse povo, Deus, tem misericórdia. E a Bíblia fala aqui que Deus, ele mudou o seu coração, mas Deus procurava exatamente alguém que fizesse isso, alguém que representasse o povo diante dele, porque nós como raça somos um diante de Deus. O que Deus procurava era alguém que se colocasse diante dele como representante daquela classe, como representante daquele povo, como representante daqueles rebeldes, e dissesse: Deus, eu estou aqui representando esse povo rebelde, tenha misericórdia desse povo. O que Deus esperava era isso. No determinado momento, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que Abraão compareceu diante de Deus e começou a falar: Deus, se tiver 40, se tiver 30, se tiver Só que não tinha ninguém. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas por amor a Abraão, Deus poupa Ló e sua família. Porque Ló teve um intercessor. Ló teve um litigante que comparecesse diante de Deus e clamasse por clemência e misericórdia por aquele povo. Alguém que se colocasse entre a miserabilidade, entre a miséria, entre a degradação do povo e Deus. Fala: Deus, tem misericórdia. Eu estou aqui como representante desse povo que não vale nada, mas eu estou clamando ao Senhor: tenha misericórdia desse povo. Irmãos, é isso que Deus espera de nós como igreja. É isso que Deus espera de nós. Nós temos dois papéis. Nós temos o papel de profetas. O papel de profeta é comparecer diante do povo e trazer a mensagem de Deus. O papel do profeta é trazer a mensagem de Deus para o povo. Mas como intercessor, nós temos o papel de sacerdote, de comparecer diante de Deus, apresentando o povo diante de Deus. E a pergunta que se faz, irmão: nós temos feito esse papel? O sacerdote é o pastor. Sacerdotes são os pastores da igreja. Irmão,
Esquece isso. O pastor, ele tem a unção de Deus, a direção de Deus de serem as ovelhas que tem o sino no pescoço. A ovelha que tem o papel de conduzir, de apontar a direção. Mas sacerdotes, sou eu e é você. Nós temos essa direção. Amém? E caminhando aqui para a conclusão, nós temos algumas coisas interessantes. Esse intercessor deve ser alguém que Deus conheça e acate sua petição. Fala assim, esse intercessor deve ser alguém que Deus reconheça. Amém? Quando o pastor Jean, ele vai, eu não entendo de leis, mas quando o pastor Jean, ele vai representar alguém perante um juiz, o juiz tem que reconhecer no pastor Jean essa autoridade de advogado, né? Tem que reconhecer isso, essa procuração. É alguém que o juiz reconheça. Quando você vai comparecer diante de Deus por alguém, tem que ser alguém que Deus reconheça. Alguém que Deus reconheça. E Deus está querendo levantar pessoas aos quais Ele reconheça. Amém? Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Amém? E pensasse um pouquinho sobre isso. Amém? Você tem sido esse alguém? Você tem sido esse alguém que compareça diante de Deus pelas pessoas? Irmãos, o intercessor tem um poder extraordinário. O intercessor tem um poder extraordinário diante de Deus. Quando Pedro estava ali na prisão, preso, condenado à morte, a Bíblia fala que a igreja se pôs diante de Deus pela vida de Pedro. E a Bíblia fala que Pedro foi liberto. Pedro foi solto. Amém? Quando determinados momentos acontecem na nossa vida, muitas vezes é momento da gente se colocar diante de Deus, como intercessores diante dele. Amém? A igreja tem autoridade de interceder diante de Deus pelas pessoas. A igreja tem essa autoridade de comparecer diante de Deus pelas pessoas. Deus nos deu essa autoridade, Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa unção. Deus procura exatamente o que Ele procurou ali em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Alguém que se coloque diante da brecha por o povo, pelas causas das pessoas. Amém? Aleluia. Eu queria convidar você a se colocar de pé agora. Amém? Coloque-se de pé nesse instante, coloque-se diante do Senhor. Aleluia. Só para o último versículo aqui para terminar, Tiago capítulo 5, versículo 13. Põe aí, Ló. Glória. Tiago 5, 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Vai. Continua. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Continua. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Deus deu à igreja essa autoridade. Deus deu a mim e a você essa autoridade. Eu não sei o que você procura nessa noite, o milagre que você procura nessa noite. Eu não sei qual é o milagre que você está necessitando nessa noite. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Amém? Deus quer nos levar para esse tempo de grandes realizações. Deus quer nos levar para esse tempo de grandes manifestar a sua glória. Mas para isso acontecer, irmãos, é necessário que a gente se coloque diante dele e diga: Deus, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. E Deus com certeza vai te usar. Deus com certeza vai te usar de uma forma poderosa. Deus com certeza vai te usar de uma forma soberana. Em nome de Jesus. Amém? Nesse momento, levanta suas mãos para o céu. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos nós aqui nessa noite, ó Pai. Estamos nós aqui diante de Ti, diante do trono da Tua graça. Deus, estamos nós aqui diante da Tua presença, Senhor. Como alguém que se coloca em um litígio entre duas partes, meu Deus, a interceder por alguém, meu Deus, que muitas vezes está sem condições de comparecer diante do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, é porque não tem forças, porque o véu foi rasgado, todos nós temos acesso, mas muitas pessoas, Deus, não tem nem sequer força de se comparecer diante do Senhor. E nesse momento, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus, e clamou por aqueles que necessitam. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar, Senhor, aqueles que se encontram enfermos nessa noite. Se você está sentindo alguma enfermidade, eu quero convidar você aqui a vir aqui à frente. Amém? Vem aqui à frente nesse momento.
Você está sentindo algum problema? Está com alguma dor, sentindo alguma coisa? Vem aqui à frente, vamos orar com você. Amém? Tem alguém? Ou de repente alguém da sua família que você quer representar? Amém? Ou você está com algum problema para ser resolvido? Vem aqui à frente, vamos orar com você. Porque a Bíblia fala isso. O que o texto está dizendo é isso. Que Deus deu autoridade para a igreja para fazer isso. Deus deu autoridade para a igreja orar. Deus deu autoridade para a igreja interceder. Deus deu autoridade para a igreja ministrar. Aleluia. Se chamar aqui os pastores para estar aqui auxiliando.